Minha esposa me traiu com um colega de trabalho e me culpou por não ser bom na cama enquanto eu ainda estava de luto pela morte dos meus pais, que faleceram em um acidente de carro. Minha esposa, Gigi, e eu estamos juntos há 4 anos. Nosso relacionamento sempre foi praticamente perfeito, ou pelo menos foi o que pensei. Temos interesses semelhantes, como jogar videogames e acampar sempre que temos a chance. Ambos temos empregos bem remunerados e concordamos que não queremos filhos. Gigi é extremamente independente, o que foi uma das principais razões pelas quais me apaixonei por ela logo de início. Namoramos por 10 meses antes de nos mudarmos para morar juntos. Gigi e eu conversamos sobre nossos passados, e ela sabe que tem uma aversão profunda por pessoas que traem. Ela compartilhou o mesmo sentimento e me contou como seu ex-namorado partiu seu coração ao traí-la com uma de suas ex. Fiquei feliz por estarmos alinhados nesse ponto. Sempre valorizei a lealdade e estar disponível para minha parceira, e Gigi parecia ser igual no começo. No entanto, depois que ficamos noivos, algo mudou nela. Um dia, enquanto bebíamos, ela trouxe à tona o assunto de termos um passe livre no relacionamento. A princípio, não entendi o que ela quis dizer, mas ela explicou que seria quando você pode dormir com uma celebridade ou alguém extremamente atraente, e seu parceiro não consideraria isso traição. Ela perguntou se eu aceitaria um passe livre em nosso relacionamento. Ri e balancei a cabeça, pois essa ideia nunca havia passado pela minha mente. Disse a ela que um passe livre era simplesmente traição e que, se ela quisesse um passe livre, eu preferiria que ela me deixasse. Ao ouvir isso, Gigi ficou quieta, e continuamos a beber. Não pensei muito nisso depois desse dia, mas acredito que esse foi o primeiro sinal de alerta em nosso relacionamento. Meses depois, Gigi veio até mim e disse que tinha um colega extremamente atraente que vinha insistindo para sair com ela por um bom tempo. Durante uma festa do escritório, ela acabou cedendo e o beijou apenas para fazê-lo parar de insistir. Ela disse que se sentiu extremamente culpada por isso e queria me contar, mas seus amigos a dissuadiram, dizendo que eu não entenderia. Meu primeiro pensamento foi que o comportamento do cara era claramente coercitivo, então sugere que ela reportasse imediatamente o ocorrido e registrasse uma queixa na equipe de recursos humanos, ora, porque era uma questão séria. No entanto, Gigi tentou minimizar o episódio, dizendo que não era grande coisa, o que me deixou um pouco desconfiado. Perguntei por que ela havia me contado isso se achava que não era importante. Gigi respondeu que esperava que eu tomasse uma atitude, confrontando o homem pessoalmente, como todos os seus ex-namorados teriam feito, e reclamou que eu não a amava o suficiente por sugerir que ela fosse ao RH. Nesse momento, fiquei confuso com a forma como Gigi manipulava a situação. Era como se ela esperasse que eu reagisse da mesma maneira que seus ex-namorados, incapaz de lidar com a ideia de eu agir de forma racional e responsável. Sua insistência em transformar aquilo em um teste de amor deixou um gosto amargo em minha boca. Disse-lhe firmemente que, se ela não relatasse o ocorrido ao RH, eu assumiria que ela havia beijado o homem por vontade própria, e não porque foi forçada, o que significaria que foi traição. E eu não poderia me casar com alguém assim. Diante disso, a expressão de Gigi mudou de frustração para incredulidade. Ela perguntou se eu estava falando sério, e eu reafirmei que não tolerava traição. Discutimos por um tempo, com ela alegando que todos a viriam de forma diferente se ela denunciasse o cara e o expusesse. Mas eu não me importei e lembrei-a que ela também não deveria se importar. No final, ela reportou o caso ao RH, e, como qualquer pessoa esperaria, foi um grande problema. O cara acabou sendo demitido, e o RH assegurou a Gigi que ela fez a coisa certa. Fiquei aliviado por ela ter se defendido. No entanto, uma semana depois, recebi uma mensagem de um estranho. Ele afirmou ser o homem com quem Gigi havia se beijado. Na mensagem, ele escreveu que Gigi o beijou de livre e espontânea vontade e que ele nunca havia feito nada de errado. Ele alegou que Gigi aparentemente nunca usava aliança de noivado no escritório, então ele não fazia ideia de que ela era noiva, nem seus amigos mencionavam isso, o que o levou a pensar que era certo tentar algo com ela. Ele disse que não queria nada de mim, apenas queria informar a verdade e pedir desculpas por ter beijado minha namorada. Obviamente, nunca respondi à mensagem, já que o homem havia sido demitido e, naquele momento, acreditei mais em Gigi do que nele. 2 meses depois, Gigi e eu nos casamos no local dos nossos sonhos. Foi uma cerimônia linda, e trocamos nossos votos na frente dos nossos pais e do resto de nossas famílias. O início da nossa vida conjugal foi pura felicidade. Tudo corria bem até que descobri algo incriminador no laptop dela um dia, enquanto ela estava fora fazendo compras. Meu laptop estava carregando no andar de cima, então abri o dela para verificar os detalhes do nosso voo, já que nossa viagem estava próxima. No navegador, em sites frequentemente visitados, encontrei um post no Reddit. Página de conta que me deixou curioso, e cliquei nela sem pensar muito. Foi assim que descobri que Gigi tinha essa conta no Reddit, sobre a qual ela nunca havia me falado, onde trocava fotos inapropriadas com um estranho aleatório. Eu passei pelas fotos, e em todas elas, ela havia cortado o rosto, e ele também havia feito o mesmo. Suas mensagens não eram românticas, mas puramente sexuais. O que mais me chocou foi como ela discutiu descaradamente nossa vida sexual com esse completo estranho.
Fiquei sem palavras quando ela voltou. Confrontei-a e ela ficou pálida ao perceber que eu havia encontrado sua conta. Pedi que ela se explicasse porque fiquei enojado com as fotos. Ela hesitou por um momento, os olhos nervosamente percorrendo o ambiente antes de finalmente encontrar os meus. Então, devagar, hesitante, começou a falar. Ela confessou que achava excitante enviar suas fotos para um estranho e manter conversas com ele, sabendo que eram proibidas. Disse-me que era basicamente como pornografia e que não significava nada para ela. Tentou justificar dizendo que nunca confessou nenhum amor por ele e que enviar fotos com o rosto cortado não era grande coisa porque ele nunca saberia quem ela realmente era. Tive dificuldade para entender seu raciocínio, para compreender o que a levaria a agir dessa maneira. Perguntei por que ela sentia necessidade de fazer isso, se era porque não estava satisfeita em nosso casamento. Mas Gigi balançou a cabeça veementemente, seus olhos implorando por compreensão enquanto tentava argumentar que não era assim e que isso era apenas uma coisa estúpida que não significava nada para ela. Ela continuou dizendo que me amava e implorou para que eu deixasse isso para lá, pois era apenas um incidente constrangedor, prometendo que excluiria a conta do Reddit imediatamente. Eu queria gritar, explodir de raiva e frustração, mas, em vez disso, permaneci calado enquanto tentava processar essa nova informação. Não havia mais nada a dizer, nenhuma palavra poderia desfazer o dano que havia sido feito. Tenho que admitir que depois disso nossa vida sexual sofreu, porque me senti traído e ferido. Lutei para encontrar o desejo de ficar perto dela, baixar minha guarda e permitir-me ser vulnerável novamente. A ideia de ser íntimo dela me enchia de um sentimento de medo. Gigi percebeu minha hesitação, minha relutância em atravessar o abismo que cresceu entre nós. Ela tentou se aproximar, consertar o que estava quebrado, mas seus esforços não foram suficientes. Cada vez que eu olhava para ela, conseguia visualizar suas mensagens com cara na minha mente, e isso certamente não ajudava. Apenas uma semana após isso, recebi notícias ainda piores. Enquanto eu estava no escritório, uma manhã, meus pais sofreram um acidente de carro e ficaram gravemente feridos. Não consegui acreditar. Era como se o chão tivesse desaparecido repentinamente debaixo dos meus pés, deixando-me suspenso em um vazio de choque e desespero. Corri para o hospital tão rápido quanto pude. Os médicos me informaram que eles estavam sob suporte de vida porque seus órgãos estavam falhando. Eles me disseram honestamente que a chance de sobreviverem era menor que 50%. Lembro-me de ter passado horas sentado na sala de espera, esperando que eles despertassem milagrosamente. Gigi veio e sentou-se ao meu lado em silêncio, segurando minha mão. Continuei rezando fervorosamente por um milagre, por algum sinal de melhora, mas a condição dos meus pais nunca melhorou. Minha mãe foi a primeira a partir, logo seguida pelo meu pai. A única coisa que me reconfortou foi que, mesmo na morte, eles puderam ficar juntos. Desabei no chão, chorando até que minhas lágrimas secaram. Meu coração estava partido em 1 milhão de pedaços irreparáveis, e eu não sabia como continuar vivendo depois disso. O funeral foi realmente difícil para mim porque eu simplesmente não sabia como manter minha compostura na frente dos outros. Tenho que admitir que durante este período Gigi cuidou de tudo. Ela me permitiu lamentar a perda dos meus pais enquanto fazia todos os arranjos após o funeral. Retirei-me para dentro de mim mesmo, envolto em uma concha de entorpecimento, incapaz de articular a magnitude da minha dor. Encontrei-me preso em um abraço sufocante de luto e depressão. Não tinha energia nem para completar tarefas simples e passava o dia inteiro deitado na cama, lamentando meus pais e minha infância. Meus pais tinham sido minha base, e perdê-los me fez sentir como se eu tivesse perdido uma parte de mim também. Conheci os advogados dos meus pais, que me disseram que eles haviam deixado tudo o que possuíam para mim, o que não foi surpreendente, sinceramente. Mas o que me surpreendeu foi que o valor total dos bens somava 2 milhões de dólares. Fiquei chocado, mas isso só me deixou ainda mais triste, percebendo que meus pais trabalharam duro a vida inteira e não viveram o suficiente para aproveitar. Nunca contei a Gigi ou qualquer membro da minha família sobre minha herança, porque nem sequer estava em condições emocionais para pensar no dinheiro naquele momento. No entanto, decidi tirar uma longa licença da empresa, já que agora eu realmente não precisava me preocupar com dinheiro, e, tendo sido um funcionário leal por muito tempo, meu chefe gentilmente concordou em me dar o tempo necessário para lamentar meus pais. No entanto, apenas 2 semanas após a morte dos meus pais, Gigi se aproximou de mim uma noite e disse que queria conversar sobre algo realmente importante. Sentamos na sala de estar, onde ela começou a me dizer que já tinha visto o suficiente de mim me lamentando e que eu precisava levantar e ir à terapia. Gigi me disse que meu comportamento não era normal e que ninguém fica de luto tanto tempo pela perda dos pais. Pediu-me para me recompor e parar de chorar. Fiquei chocado com a crueldade de suas palavras, então tentei argumentar com ela, explicando que meu luto não era uma escolha e que é perfeitamente normal para qualquer ser humano lamentar os pais mortos por um mês. Lembrei-a de como ela havia lamentado por meses pela morte do cachorro da infância e eu nunca questionei isso, então ela não tinha o direito de agir desta forma comigo. Ela ficou furiosa e resmungou sobre o quanto era desagradável me ver chorar. Houve mais discussão entre nós, mas, eventualmente, ela deixou o assunto de lado, então achei que esse seria o fim do caso.
Recentemente, meu primo Joseph me mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem. Joseph e eu sempre fomos muito próximos enquanto crescíamos, então não foi incomum ele verificar como eu estava. No entanto, ele então prosseguiu para perguntar se minha esposa e eu estávamos separados no momento. Fiquei confuso com a pergunta e respondi que minha esposa e eu ainda estávamos juntos. Não pensei muito sobre sua pergunta na hora, atribuindo isso a curiosidade ou talvez até preocupação, mas ele me ligou imediatamente, então atendi a chamada. Joseph continuou dizendo que havia acabado de ver minha esposa saindo de um hotel com um homem e que eles trocaram um abraço apertado antes de sair andando em direções opostas. Ele disse que o jeito que eles se abraçaram não parecia ser algo que amigos fariam, por isso questionou se Gigi e eu ainda estávamos juntos. Reafirmei novamente que Gigi e eu estávamos juntos e assegurei que quando ela voltasse para casa eu iria perguntar a ela sobre isso. No entanto, meu primo, sendo mais paranoico, me dissuadiu de perguntar diretamente a ela. Ele disse que seria melhor eu vasculhar o celular dela e verificar se ela estava me traindo, porque, segundo ele, se ela já estivesse dormindo com esse cara, havia uma chance de que ela nem admitisse. Odeio admitir, mas suas palavras realmente faziam sentido, afinal Gigi havia beijado um colega de trabalho e até compartilhado fotos inapropriadas com um estranho completo. Então, achei melhor investigar um pouco antes de confrontá-la, e foi exatamente isso que fiz. Vasculhei seu laptop e seu telefone, mas não encontrei nada. Não havia mensagens ou ligações inapropriadas para ninguém. Comecei a duvidar do meu primo e achei que talvez ele tivesse confundido outra pessoa com Gigi. No entanto, naquele fim de semana, enquanto eu e Gigi estávamos sentados no sofá assistindo TV, ouvi um telefone vibrar. Olhei ao redor e percebi que nem o meu telefone nem o dela tinham recebido notificações. Gigi deve ter notado que eu estava olhando ao redor, porque ela subitamente pediu licença para ir ao banheiro. Confuso, analisei mentalmente e, nesse momento, me ocorreu que talvez Gigi tivesse outro celular. Quando ela saiu do banheiro, notei um volume no formato de um celular no bolso lateral de sua calça de moletom, o que praticamente confirmava minhas suspeitas. O fato de minha esposa ter comprado outro celular e nem sequer me informado já era suspeito por si só, mas agora que eu sabia que ela tinha recebido uma mensagem e corrido para o banheiro, eu tinha ainda mais razões para acreditar que ela estava, de fato, me traindo. No entanto, como da última vez, eu não queria apenas confrontá-la. Dessa vez, eu queria pegá-la no ato e confrontar o homem também, para ouvir a versão dele da história. Conversei com meu primo, que imediatamente concordou com meu plano. Ele me contou sobre o hotel onde ela havia encontrado esse cara, então passei a semana toda esperando pacientemente pelo momento certo para pegá-la no ato. Segunda, terça e quarta-feira passaram, mas ela não foi vista. Achei que talvez ela estivesse se encontrando com o cara em outro hotel. Na quinta-feira, finalmente as coisas deram certo para mim. Vi minha esposa entrando no hotel durante a tarde, horário que deveria ser o seu almoço, e logo atrás dela vinha outro homem. Eu senti que o tinha visto em algum lugar, mas não conseguia identificá-lo. Esperei 15 minutos antes de entrar depois deles. Informei a recepcionista que estava esperando por um hóspede. Ela ofereceu ligar para o quarto, mas eu ri e disse que não seria necessário. 40 minutos depois, os vi saindo do elevador juntos, seus rostos corados de excitação e antecipação. Meu coração afundou ao observá-los, sabendo o que eu estava prestes a enfrentar. Reunindo cada grama de coragem que me restava, aproximei-me deles, minhas mãos tremendo de raiva e traição. Os olhos de minha esposa se arregalaram de choque quando ela me viu e ela paralisou no mesmo instante. Antes que pudesse dizer uma palavra, levantei minha mão silenciando seu protesto. Eu não precisava ouvir suas desculpas, já tinha visto o suficiente. Virei-me para o homem ao lado dela e perguntei se ele sabia quem eu era. Ele assentiu e me disse que me vira na festa de Natal do escritório no ano anterior e que, aparentemente, eu era seu ex-marido, já que ela havia lhe dito que estávamos separados. Encarei-o em branco enquanto ele continuava explicando que nunca teria se envolvido com ela de forma alguma se soubesse que ela ainda era casada. Perguntei se ele trabalhava com Gigi, e ele assentiu, dizendo que eram colegas de trabalho. Uma onda de raiva percorreu meu corpo como um incêndio ao perceber que minha esposa havia me traído novamente com um colega de trabalho. Sem dizer uma palavra, dei as costas e saí andando, deixando-os ali, em silêncio chocado. Enquanto dirigia para casa, o peso do que eu tinha presenciado caiu sobre mim como um cobertor sufocante. Meu casamento havia terminado, destruído além de qualquer reparo pela traição da mulher que eu amava e em quem mais confiava. Quando cheguei em casa, comecei a arrumar minhas malas imediatamente. Estava furioso e com o coração partido por tudo o que estava acontecendo na minha vida. Gigi aparentemente tinha dirigido atrás de mim, então entrou em casa bufando e ofegante. Ela me encontrou arrumando minhas malas no andar de cima e imediatamente me confrontou. Ela disse que havia cometido um erro terrível e implorou pelo meu perdão. Ela continuou dizendo quão sozinha se sentia e, em sua desesperança, decidiu mentir para esse colega de trabalho sobre nós estarmos nos separando, já que não queria ser conhecida como a esposa infiel no escritório. Disse-me que queria me contar a verdade há muito tempo, mas tinha medo da minha reação. Gritei para que ela saísse da minha frente,
pois simplesmente não conseguia mais ouvir suas mentiras. Tinha certeza de que, se eu não a tivesse pego com as mãos na massa naquele dia, ela teria continuado dormindo com ele. Gigi então mudou de tática e começou a me dizer que eu não podia culpar apenas ela por tudo e que eu precisava aceitar que isso também era minha culpa. Parei de arrumar as malas e olhei para ela porque não podia acreditar na audácia de sugerir algo assim. Ela continuou dizendo que eu não tinha transado com ela por meses após encontrar suas mensagens no Reddit, e isso continuou mesmo depois que meus pais faleceram. Fiquei tão furioso que gritei que ela não tinha o direito de me culpar pela traição dela e que suas ações foram escolhas que ela fez, independentemente das circunstâncias. Não conseguia acreditar que ela estava tentando jogar a culpa em mim, como se minha dor e meu luto fossem de alguma forma responsáveis por sua infidelidade. Mas Gigi persistiu, suas palavras cortavam o ar como uma faca. Ela me acusou de negligenciá-la e de não cumprir meus deveres como marido. Disse-me que eu havia ficado entediante enquanto estava de luto pela morte dos meus pais e sugeriu que, em vez de abandonar o casamento, eu deveria entender seu ponto de vista. Ela até chegou a exigir que pensássemos em abrir nosso casamento e que eu seria bem-vindo para namorar outras pessoas, se esse fosse o meu desejo. Ao ouvir suas palavras, simplesmente ri com desdém, pois estava completamente cansado dessa mulher. Terminei de arrumar minhas coisas, e antes de sair, avisei-a que enviaria os papéis do divórcio. Atualmente, estou morando com meu primo, e Gigi me ligou 1 milhão de vezes. Suas mensagens variam entre pedidos de desculpas e tentativas de me culpar por arruinar tudo. Ela continua dizendo que eu deveria ver as coisas do ponto de vista dela e perdoá-la, já que ela só estava se sentindo sozinha. Então aqui estou eu, perguntando ao Reddit se sou culpado aqui. Devo ser responsabilizado por empurrar minha esposa para trair porque eu estava de luto? Atualização 1. Nossa, quando postei isso, achei que nem iria gerar muitos comentários, mas ver mais de 300 comentários no meu post foi alucinante. Eu não achava que minha história fosse tão interessante, mas assistir a todos vocês brigarem nos comentários tem sido meio divertido. Para todas as pessoas que estão me culpando e dizendo que empurrei minha esposa para trair por não transar com ela, espero sinceramente que vocês nunca passem pelo que passei. Eu amava minha esposa e achava que ela nunca me trairia. Então, quando vi suas mensagens inapropriadas com um estranho, aquilo afetou minhas emoções e minha mente. Não podia simplesmente esquecer tudo e transar com ela como se nada tivesse acontecido. 2 semanas depois, quando meus pais faleceram, dormir com minha esposa foi a última coisa em que pensei. É como se algumas pessoas aqui nunca tivessem passado por um luto, porque quem já passou sabe que cada pessoa reage de maneira diferente. Perder meus pais foi devastador. Se minha esposa não consegue ser fiel e prefere dormir com outra pessoa, isso de jeito nenhum é minha culpa. Sim, inicialmente senti um pouco de culpa, mas depois de conversar com meus primos e ler alguns comentários, estou convencido de que isso foi 100% culpa de minha esposa. Ela decidiu trair porque quis. Não me arrependo de ter terminado este casamento e já conversei com meu advogado de divórcio sobre tudo. Vamos seguir em frente com minha decisão. Também tive uma conversa com meus sogros, os pais de Gigi. Eles não faziam ideia de que ela havia me traído, já que ela convenientemente omitiu essa parte e apenas lhes disse que eu havia ido embora porque ainda estava triste pela morte dos meus pais. Informei-os sobre tudo o que aconteceu, e eles ficaram tão furiosos com Gigi quanto eu. Desde então, eles me garantiram que confiam que tomei a decisão certa. Atualização 2. Já se passaram 5 meses desde minha última atualização. Desculpem por não ter dado novidades antes, mas estive ocupado com todos os procedimentos legais do divórcio. Estou aqui finalmente para compartilhar uma boa notícia. Gigi e eu estamos oficialmente divorciados. Aquela mulher egoísta tentou pegar meus bens durante o processo de divórcio, mas, felizmente, meu advogado conseguiu provar que ela me traiu, o que me permitiu proteger meus ativos, incluindo os 2 milhões de dólares que herdei dos meus pais. Gigi, que não fazia ideia de que meus pais haviam deixado essa quantia enorme para mim, tentou argumentar que tinha direito à metade. No entanto, o juiz não aceitou e negou seu pedido na lata. Não perdi tempo em seguir em frente com minha vida. Logo depois que saí de casa, conheci uma mulher incrível chamada Sarah no Bumble. Ela é uma mãe solteira absolutamente maravilhosa e tem um filho adorável chamado Jerry. Sarah perdeu o marido há 1 ano, então ela entende bem a dor e o luto pelos quais tenho passado. Nos conectamos profundamente, criando laços sobre nossas experiências compartilhadas e o desejo mútuo de criar um lar feliz e amoroso para nossas famílias. Sarah é extremamente trabalhadora, e sua resiliência e força me inspiram todos os dias. Também admiro a forma como ela cuida sozinha de seu filho. Jerry é um menino maravilhoso, cheio de energia e curiosidade, e tem sido uma alegria conhecê-lo. Sou sortudo e extremamente grato por ambos terem me aceitado em suas vidas. Enquanto isso, mudei da casa do meu primo e encontrei um belo condomínio para mim. Também voltei ao meu trabalho, já que gosto de lá e não quero ficar sentado em casa sem fazer nada. Demorou um pouco para me acostumar a viver sozinho,
mas tenho que admitir que não odeio. Sim, às vezes pode ficar solitário, mas prefiro estar sozinho do que com uma parceira infiel. Também tenho conversado com um terapeuta para lidar com a morte dos meus pais e com meu passado com Gigi, para poder trabalhar em construir um futuro melhor. Sinto falta dos meus pais todos os dias e espero que eles estejam orgulhosos de mim por sair de um casamento tóxico. Tenho certeza de que minha mãe, especialmente, teria ficado furiosa com Gigi por me trair. Vários de vocês me mandaram mensagens depois da minha primeira atualização. Muitos de vocês me incentivaram a fazer um teste de DST, o que eu fiz, e felizmente os resultados deram negativos. Foi um alívio ter essa tranquilidade, sabendo que não fui exposto a nenhum risco adicional por causa da infidelidade de Gigi. Desde o divórcio, e mesmo durante o processo, Gigi tentou me contactar várias vezes, dizendo quanto estava arrependida. Deixei bem claro para ela que a perdoei pelos erros do passado, já que não faz sentido continuar guardando ressentimentos. No entanto, ela também tentou marcar encontros comigo após o divórcio, e eu imediatamente a rejeitei, dizendo firmemente que não tenho interesse em reatar nosso relacionamento. Disse a ela que é hora de ambos seguirmos em frente. Espero que ela entenda isso e pare de me incomodar. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde minha última atualização, e como muitos de vocês continuam pedindo novidades, queria compartilhar que recentemente dei o próximo passo no meu relacionamento e pedi Sara em casamento. Para minha felicidade, ela aceitou, e agora estamos planejando nosso futuro juntos como uma família. Não poderia estar mais animado para embarcar neste novo capítulo da minha vida ao lado de Sara e Jerry. Mas esta não é a única novidade que tenho. Aparentemente, Gigi tem me monitorado nas redes sociais desde o divórcio, algo que eu não sabia até a noite em que Sara postou nossas fotos de noivado. Gigi tentou me contactar várias vezes. Eu me recusei a atender suas ligações, então ela começou a me enviar várias mensagens perguntando se era verdade e dizendo que Sara era apenas uma caçadora de fortunas que não me amava de verdade. Bloqueei-a porque suas mensagens me deixaram furioso, e não vi razão para manter contato com ela. No entanto, essa mulher enviou-me um longo e-mail onde escreveu sobre como eu a enganei esse tempo todo e que a culpa de destruir nosso casamento era toda minha. Ela escreveu sobre como me amava tanto, mas eu havia partido seu coração por não confiar nela o suficiente. Culpa-me por tê-la divorciado sem sequer tentar consertar as coisas entre nós e implorou para que eu não me casasse com Sara, que, segundo ela, era muito errada para mim. Escreveu que não conseguia acreditar que eu estava bem novamente e que Sara iria receber uma versão muito mais feliz de mim. Segundo ela, eu era o grande amor que escapou. Fiquei exausto ao ler o e-mail dela, pois aquilo soava insano, repetindo as mesmas coisas sem parar. Bloqueei-a no Gmail, então espero que ela não crie outro endereço de e-mail só para me incomodar. Ao olhar para trás e refletir sobre tudo o que aconteceu, percebo agora que eu não fui o grande amor que escapou, eu fui o que conseguiu escapar. Sou grato por ter saído de um relacionamento tóxico construído sobre mentiras e traição. Agora estou finalmente livre para viver minha vida nos meus próprios termos, com uma parceira que me ama e me respeita pelo que sou. Com Sara, encontrei um amor genuíno, incondicional e baseado na confiança e no respeito mútuo. Juntos, estamos construindo um futuro cheio de amor, risadas e infinitas possibilidades. Por isso, sou profundamente grato. A qualquer pessoa que esteja passando por algo semelhante, meu conselho é simples: nunca aceite menos do que você merece. Confie nos seus instintos e nunca tenha medo de sair de uma situação que não serve mais para você. A vida é curta demais para ser desperdiçada com pessoas que não te valorizam.